Mestra Intse, todos os irmãos e irmãs do Dharma, bom dia. Amitabha. Até agora nós falamos sobre os 4 métodos de como praticar o Buda Dharma. E se vocês se lembram, ou se não lembram, eu vou repetir. Então, o primeiro método é aproximar-se de bons mestres, bons professores, dos Kalyanamitas, ouvir o Dharma correto, refletir de acordo com o Dharma e, o 4º método, praticar de acordo com o Dharma. E o conteúdo do método de praticar de acordo com o Dharma é: a partir da prática da disciplina, da concentração e da sabedoria, realizar a verdade da impermanência, do surgimento condicionado e realizar o não-eu. Então, conseguir remover todo o apego, liberar-se do sofrimento e obter a verdadeira felicidade. Dentro dessa prática, nós falamos sobre a disciplina, concentração e sabedoria. E agora vou explicar como é essa prática dos 3 estudos. Qual o significado de disciplina? Primeiro, devemos separar em 2 partes, no estudo e a prática da disciplina. Então, estudar a disciplina. E disciplina, essa palavra vem do sânscrito shila. Originalmente significa hábito. Mas no budismo, essa palavra shila não significa apenas hábito, mas bons hábitos, ou boa natureza, bom caráter. Então, como criar bons hábitos? É através da prática da conduta correta, ou seja, dos preceitos. Deve-se tomar os preceitos como sua conduta na vida diária e continuar fazendo boas ações. Assim pode-se criar bons hábitos. E além disso, praticar a disciplina pode significar que uma pessoa toma os preceitos e então segue praticando, ou também pode significar que uma pessoa não tomou os preceitos, mas ela tem essa conduta correta em si mesma. Ela sabe o que é correto e o que é incorreto. E aqui podemos nos referir a esse tipo de pessoa como auto-iluminada, ou seja, ela não precisou tomar os preceitos nessa vida, ou estudar os preceitos, para saber qual é a conduta correta. Mas isso depende das causas e condições de cada um. A prática da disciplina, a longo prazo, se torna na sua boa natureza. Ou seja, quanto mais nós continuamos praticando as boas ações, seguindo os preceitos, consequentemente, essa conduta correta se tornará em sua boa natureza, em bons hábitos. E essa boa natureza pode ajudar a prevenir as más ações. Ela também pode nos alertar quando uma ação é incorreta. Quem aqui já viu o filme Homem-Aranha? Ele não tem aquele sentido aranha? Quando algo vai acontecer, algum perigo, então ele acende uma luzinha na cabeça. Então, a prática dessa disciplina e dos preceitos também se torna nesse sentido aranha nosso, um sentido de, opa, se eu for por aqui, algo talvez vai dar errado. E é uma voz, às vezes sutil, às vezes mais óbvia, mas é um dos benefícios de praticar a disciplina. Então, antes de nós fazermos uma ação que está incorreta, surge esse alerta, se nós temos desenvolvido essa boa natureza. E do estudo da prática da disciplina a longo prazo, essa disciplina se torna, então, a nossa boa natureza, nossos bons hábitos. E qual seria a motivação para tomar os preceitos? E tem uma frase que diz: é o método de se colocar no lugar do outro, pensando, se eu fosse você, como gostaria de ser tratado? Significa que nós devemos controlar os nossos desejos egoístas.
os impulsos egoístas e restringi-los com certos limites. E esse é o papel dos preceitos. Dessa forma, eu e os outros podemos estar em harmonia, alcançando uma vida feliz para mim mesmo e para os outros. Pois esse caráter que segue o Dharma correto, que segue a disciplina, a conduta correta, pode agir em contra as aflições mais grosseiras, mais óbvias do apego ao eu. Ou seja, o que são aflições mais grosseiras? Quando uma pessoa tem maus hábitos e são muito evidentes, por exemplo, às vezes alguém gosta de brigar com os outros e discutir e até bater nos outros, como mau hábito. Isso é uma aflição muito grosseira, muito óbvia. Ou então uma pessoa que tem o costume de sempre pegar o que não é seu. Então vê alguma coisa que gosta, gosto disso, aí pega. Isso é um mau hábito de roubar, tomar o que não é seu. Então esse tipo de conduta chamamos aflições grosseiras. Mas quando nós vamos aprendendo, desenvolvendo a disciplina, os preceitos, então essa prática age contra essas nossas aflições mais grosseiras, mais óbvias. Então aos poucos nós vamos percebendo que esse tipo de conduta não é correta. Então a nossa prática vai ajustando o nosso caminho. Então até aqui é sobre o estudo da disciplina. E agora sobre a prática. Por que colocar os preceitos ou a disciplina em prática? Então, devido ao surgimento da mente de arrependimento, essa mente de compaixão leva em conta o sentimento dos outros. Então, a pessoa com essa mente de arrependimento e compaixão decide tomar os preceitos e mantê-los para beneficiar os outros seres. E essa mente que toma preceitos, dizemos que ela tolera e controla os próprios desejos, persevera em manter os preceitos, leva a conduta de manter os preceitos sem quebrá-los, independente de qual for a situação. E essa mente mantém os preceitos com firmeza e não os abandona nem por um instante. Então, essa mente que controla e tolera os próprios desejos egoístas não é afetada por tentações, armadilhas e nem por coerção externa. Então, essa mente se torna uma mente muito firme devido à prática, ao estudo e prática da disciplina e dos preceitos. E além disso, a prática da disciplina, nós dizemos que é o estudo dos preceitos ou da disciplina como a fundação para a concentração. Ou seja, tomar os preceitos e a disciplina como a base e avançar na prática, começando com os estudos dos preceitos, isso forma a fundação para a prática da concentração. E como fazemos surgir os preceitos? Estando contente, satisfeito e com menos desejos. Pois se a nossa mente tem menos desejos, ou se tem muitos desejos e muita cobiça, então é difícil praticar os preceitos. Então, reduzindo desejos e aumentando o contentamento, é assim que fazemos surgir os preceitos e a disciplina. Falei sobre a disciplina, agora vou falar sobre o estudo da concentração. Então, o estudo da disciplina como fundação para a concentração e agora o estudo da concentração como fundação para a sabedoria. Ou seja, desenvolvemos a disciplina não como objetivo final, mas para que a disciplina apoie, seja a base para o estudo e prática da concentração. E desenvolvemos a concentração para que seja uma base, uma fundação para o estudo da sabedoria. Então, a concentração não é um fim em si só, mas uma ferramenta para atingirmos a sabedoria.
E o que é concentração? Aqui temos duas definições. Primeiro, a mente unificada e concentrada em apenas um objeto. Quando a mente se concentra em apenas um único objeto, durante um período de tempo mantém a concentração nesse objeto, depois de um tempo a mente sente alegria da absorção dos estados de jhana. Isso é chamado concentração. A segunda definição é que não apenas a mente focar em um objeto único, mas esse objeto da mente é benéfico. E o que significa esse objeto ser benéfico? Significa que esse objeto afasta a mente dos 5 desejos dos sentidos, que são formas, sons, odores, sabores, tato, e também afasta a mente dos 5 impedimentos ou 5 obstáculos. Quais são? Desejo sensual, raiva, torpor e sonolência, agitação e má vontade e, por último, dúvida. E então, afastando a mente dos 5 desejos e dos 5 obstáculos, os méritos da concentração podem ser obtidos. E quais são? Alegria, gozo, tranquilidade e equilíbrio da mente. Então, o início da prática da meditação, ou processo da meditação, é chamado samatha, que significa tranquilização da mente. Então, samatha é o início da prática. E o alcance, ou pelo menos o estágio chamado de antes de arribar, ou seja, ao quase atingir o estado de concentração, ou que chamamos jhana, isso é chamado samadhi e significa concentração. Então temos samatha, que é tranquilização da mente, e samadhi é a concentração propriamente dita da mente. Nas nossas vidas, no dia a dia, nós devemos desenvolver o hábito de focar nossas mentes, ao invés de termos uma mente como multitarefa. Nós devemos desenvolver os bons hábitos de 2 coisas. Aqui tem 2 termos, conhecimento correto e atenção correta. Ou seja, o que é conhecimento correto? É saber o que está fazendo naquele momento, estar atento. Ou seja, você está fazendo alguma coisa naquele momento, então, se você está focado com a sua mente naquilo que está fazendo, isso é chamado conhecimento correto. E prestar atenção se a mente fugir daquela atividade. Ou podemos falar, quando a mente vai para o mundo da lua. Então, a atenção correta é você saber que a mente saiu da atividade e então voltar o foco para aquele momento, para aquela atividade que se está fazendo. Atenção correta. Então, com conhecimento correto e atenção correta, é possível beneficiar o cultivo da concentração nas nossas vidas. Temos da concentração 2 aspectos, chamado shamatha e vipassana. E esses 2 aspectos da concentração geralmente são citados em conjunto, como samatha vipassana. E eles significam, respectivamente, tranquilização, como anteriormente falei, de shamatha é a tranquilização, e vipassana é contemplação. Tranquilização é o processo para aprender e desenvolver a concentração. Primeiro, tranquilizamos a mente para poder concentrar a mente. E contemplação é o processo para desenvolver e alcançar sabedoria, ou prajna paramita, a sabedoria verdadeira, para poder evidenciar a verdade da impermanência, não eu, 4 nobres verdades, a verdade de todos os fenômenos. Ou seja, através da prática da tranquilização shamatha, desenvolvemos a concentração da mente. E com a concentração,
através da contemplação dos fenômenos, vipassana, nós obtemos a sabedoria, ou que chamamos prajna paramita. E ainda falando sobre concentração, vou falar sobre os méritos do cultivo da concentração. Então, se por um lado o cultivo da disciplina pode ajudar a agir em contra, a subjugar as aflições mais óbvias, grosseiras e superficiais, por outro lado, o cultivo da concentração ajuda a subjugar as aflições sutis e profundas. Se as aflições grosseiras são mais óbvias, assim, como uma pessoa que gosta de brigar com os outros, ou tem o mau hábito de tomar as coisas sem pedir, assim. Então, o que seria aflições sutis? Bom, podemos dar um exemplo assim. Talvez a pessoa aparentemente tenha uma boa conduta, age bem com os outros, mas quando encontra alguém que não gosta, põe aquele sorriso na cara, olá, fulano, tudo bem? E na mente, como é? Ai, que pessoa desagradável. Nossa, eu não gosto dela. Ou coisas que ficam aí escondidas na mente, né? Talvez não saem manifestando ações, mas o que são aflições sutis? Esses pensamentos, essas conduta mental negativa. O cultivo da concentração ajuda a diminuir, a subjugar essas aflições, esses pensamentos. Então agora vou citar 5 méritos do cultivo da concentração. Primeiro mérito: viver essa vida presente com felicidade. Ou seja, cultivando a concentração, já nesta vida nós podemos receber a felicidade como um mérito do cultivo da concentração. Segundo mérito: ter paz e tranquilidade de corpo e mente. Nossa, quem não gostaria de ter isso diariamente? Terceiro mérito: poder depender da concentração para fazer introspecção. Ou seja, se você cultiva a concentração, então consegue utilizar essa ferramenta para contemplar os fenômenos, para contemplar os ensinamentos, o Dharma, permanência, não eu, todos os fenômenos. E se você não cultiva, então é difícil, através da meditação, da concentração, evidenciar essas verdades. Quarto mérito é desenvolver poderes sobrenaturais. Uau! Isso é muito avançado, mas não é o objetivo final de praticar a meditação, a concentração. É uma consequência natural. E o Buda também nunca enfatizava isso como objetivo da prática. É apenas que, se você pratica, consequentemente vai ter poderes sobrenaturais, mas não é o objetivo final. E o quinto mérito é poder renascer nos reinos celestiais devido à força da concentração. Ou seja, quando se pratica a concentração e atinge um nível, um estágio elevado nessa prática, então você tem méritos suficientes que podem levar ao renascimento nos reinos celestiais. Mas aqui também, na prática budista, não é o objetivo renascer nos reinos celestiais, porque aí também nós não podemos, é difícil ter acesso ou difícil praticar o Buddha Dharma. Então, normalmente nós praticamos a concentração, mas fazemos o voto para voltarmos ao reino humano. Esses são 5 méritos do cultivo da concentração. Falei sobre disciplina, concentração e agora sabedoria. A sabedoria como fundação para a compreensão das 4 nobres verdades. No comentário do Yogacara Bhumi é explicado assim: como uma pessoa pode ter sabedoria como fundação para a liberação?
através da prática da concentração, contemplar as 4 nobres verdades, a impermanência, não eu, etc. E então realmente evidenciar essas verdades. Isso é chamado de sabedoria como fundação para a liberação. E esse é o conteúdo da sabedoria. Acabou. É só isso. Por que devemos seguir essa sequência de prática, como disciplina, concentração e sabedoria? Então aqui tem uma sequência lógica. Primeiro, devido a manter os preceitos, você não faz más ações e na sua mente não haverá arrependimento como uma aflição. Você faz uma má ação e depois fica arrependido, fica ruminando aquilo. Eu não devia ter feito isso. Isso é uma aflição. Seguindo os preceitos, não faz más ações, não tem arrependimento na mente. Sem arrependimento na mente, o que surge? Alegria e gozo da mente. E depois disso surge a tranquilidade e a felicidade. E com esse estado mental, a mente é capaz de atingir a concentração, ou samadhi. Então aqui é preceito, disciplina e depois concentração. Através da concentração, pode-se evidenciar a realidade tal como é. Ou seja, utilizando a contemplação como ferramenta, nós evidenciamos a verdade. E isso o que faz? Nos ajuda a eliminar o apego, ou abandonar o apego, as aflições, os desejos. Então, sem apego, aflições e desejos, ou sem os 3 venenos da mente, cobiça, raiva e ignorância, obtém-se a liberação parcial e depois a liberação completa. Por isso que fazemos essa sequência. Então, primeiro tomamos a disciplina, depois concentração, sabedoria, atingimos a liberação parcial e depois a liberação completa. E esse é o conteúdo sobre a sabedoria. Agora, um resumo sobre essas 4 palestras. Aqui, os estudos, ou os 3 estudos, disciplina, concentração e sabedoria, e o nobre caminho óctuplo como sendeiro à liberação. O nobre caminho óctuplo é uma explicação detalhada dos 3 estudos, disciplina, concentração e sabedoria. E primeiro podemos definir a compreensão correta sobre o nobre caminho óctuplo como 8 maneiras corretas ou apropriadas para avançar em direção à liberação. E quais são os 8 caminhos, essas 8 maneiras corretas? Primeiro é visão correta. E o que é visão correta? Resumidamente falando, é ouvir, refletir e aprender sobre o significado de sunyata, ou do surgimento condicionado. E como é esse processo? Primeiro, impregnar-se com o aroma do Dharma através da audição, a sabedoria. Significa ouvir constantemente palestras sobre Buda Dharma, estudar constantemente os sutras. Então aqui, quando fala impregnar-se com o aroma do Dharma através da audição, a audição se refere não somente a ouvir, mas também a leitura. Então, você está absorvendo a informação através dos sentidos. Segundo lugar, praticar a religiosidade. E aqui em referência à convicção. Aumentar nossa convicção e devoção em relação aos ensinamentos. Seja recitando o nome do Buda, fazendo prosternações ao Buda, recitando mantras, praticando meditação. Todas essas práticas são relacionadas com a convicção no Dharma. E terceiro, impregnar-se com o Dharma através da prática. Então, não somente nós temos que ouvir o Dharma, praticar essas ações devocionais, religiosas, mas também colocar em prática. E aqui, o que significa? Porque a visão correta, então, observar com o olho da mente,
diariamente se sua mente, suas sensações, emoções são boas ou não. Observar diariamente os 6 sentidos e seus respectivos objetos. E como reagimos a cada situação. Então isso é impregnar-se com o Dharma através da prática. Isso é visão correta. E segundo é pensamento correto, que também podemos chamar de intenção correta ou até mesmo aspiração correta. E o que é isso? É a força motriz que impulsiona a prática a partir da mente sem apegos. Após desenvolver a visão correta, temos a força de vontade para impulsionar nossa prática. Esses 2 caminhos corretos, visão correta e pensamento ou intenção correta, fazem parte do estudo da sabedoria, visão e intenção correta. Agora, os 3 próximos, fala correta, ação correta e meio de vida correto. Esses 3 pertencem à disciplina. O que é fala correta? Então, usar a linguagem apropriada. O que é ação correta? Ter um comportamento, ações corporais corretas, apropriadas. E o que é meio de vida correto? É ter uma carreira ou um trabalho e cuidar das finanças pessoais de maneira apropriada. Ou seja, ter uma ocupação que esteja em conformidade com 5 preceitos. Ou esses 3, fala, ação e meio de vida correto, têm que estar baseados nos 5 preceitos. Então, o que? Fala é não mentir, não falar mal com os outros, não fazer fofoca. Ação correta, então é dos preceitos, não matar, não roubar, não trair. E meio de vida correto significa ter um trabalho, uma ocupação de vida que esteja de acordo com os preceitos. Ou seja, um serviço, um trabalho que não vai machucar os outros, que não vai enganar os outros, que não vai tomar dos outros as suas posses ou suas coisas, etc. Então, esses 3 é relacionado com disciplina, estudo da disciplina. E já falamos 5, faltam 3. Eu vou falar do 7º e 8º primeiro, porque são relacionados com concentração. Então, o 7º caminho correto é atenção correta. E falamos anteriormente no tópico da concentração, é manter a atenção plena no dia a dia. Ou seja, não ficar viajando no mundo da lua, pensando em coisas que não condizem àquele momento. Retornar a atenção ao momento presente. Isso, atenção correta. E concentração correta, samadhi, não é apenas para obter méritos de renascer nos céus, mas o samadhi ou os jhanas são para aplicar a contemplação, contemplar o Dharma, contemplar os ensinamentos. Atenção correta, concentração correta é referente ao estudo da concentração. E o 6º, que eu pulei, é o quê? Esforço correto. E esforço correto está relacionado com os 3, com disciplina, concentração e sabedoria. E, resumidamente falando, não fazer o mal e fazer o bem. Então, o que é esforço correto? Todo dia a gente faz a oração para oferenda do almoço e tem 2 frases que falam: faço o voto de aniquilar todos os males, faço o voto de cultivar toda a bondade. Então, isso é esforço correto. Você parar de fazer más ações, ou seja, aniquilar todos os males. Não é você sair julgando os outros, você está ruim, não pode fazer isso. Não, é si mesmo. Então, parar de fazer as suas próprias más ações e cultivar as suas próprias boas ações. Então, mas depois que você atinge o nível, você talvez pode sugerir aos outros. Mas é a si mesmo, né? Esses 8 caminhos
Cada um tem que seguir de acordo com suas condições. Para finalizar, nós podemos dividir os 3 estudos para explicar o que são, como disciplinas, concentração, sabedoria, para ficar mais fácil a sua compreensão. Mas na prática, na nossa prática desses 3 estudos, eles devem ser colocados em conjunto. Não é, agora eu vou praticar a minha disciplina, então agora eu vou parar de praticar a minha disciplina para fazer outra coisa. Não. No dia a dia tem que praticar os 3 em conjunto. Então, atenção plena nas coisas que está fazendo. Não fazer as maldades, praticar as virtudes. E observar o Dharma. Observar se está de acordo com os ensinamentos. Então, essa é a forma apropriada de praticar esses 3 estudos. Então, agora, desejo que todos possam realmente aprender o Dharma, praticar o Dharma e obter a verdadeira felicidade nas suas vidas. Namo Pho.